Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu queria falar um pouquinho sobre o curso A Arte do Filme, Forma e Estilos Cinematográficos. Quando eu criei esse curso, eu já tinha um outro curso que já tinha durado alguns anos, o Teoria, Linguagem e Crítica, e que falava sobre cinema e os elementos da linguagem cinematográfica, desde os elementos mais rudimentares até elementos narrativos mais complexos. Depois de alguns anos, os alunos que haviam feito o primeiro curso começaram a perguntar quando eu iria criar outro, e daí nasceu A Arte do Filme, Forma e Estilos Cinematográficos. Mas eu sempre tive uma preocupação muito grande de evitar qualquer tipo de, digamos, picaretagem, que a gente sabe que a gente vê de vez em quando. Quando, por exemplo, uma pessoa oferece um curso novo, que na verdade é o mesmo curso que ela já tinha feito outras vezes, apenas com palavras novas. Então, quando eu comecei a criar a ementa, o conteúdo da arte do filme, a primeira decisão que eu tomei é que os assuntos que eu abordaria nesse curso seriam completamente diferentes daqueles abordados no Teoria e Linguagem Crítica e que não seria necessário fazer o Teoria e Linguagem Crítica para poder cursar a arte do filme. Claro que ajuda, sempre ajuda, mas é um curso que funciona de maneira independente. É um curso que ele é inspirado no livro de dois acadêmicos que estão entre os melhores acadêmicos teóricos de cinema da atualidade, que é o professor David Bordel e a Kristin Thompson. E o curso conta, inclusive, com a benção deles. O professor Bordel me ajudou a montar a ementa para poder encaixar uma quantidade imensa de conteúdo em apenas 20 horas. Até mandou um recado para os alunos, que está no guia que os alunos recebem. E foi uma honra muito grande, porque é um curso que ele vai falar, como o próprio nome indica, sobre elementos da forma e de um estilo do filme. A forma vai discutir a organização estrutural de um filme. Ou, não só de um filme, mas de narrativas de modo geral. Como é que se organiza narrativas para que elas tenham uma coesão? Para que o espectador ele sinta que quando ele está vendo um filme, todos os elementos ali foram estruturados para enriquecer uns aos outros. Nós vamos ver, por exemplo, que tudo que você vê na tela tem função. Um leve movimento de câmera, um corte, o uso de uma cor, de uma sombra, a fala que um ator dá num determinado momento, a maneira como ele muda o olhar ao dizer outra frase, todos os elementos, cada um deles, vai ter uma função. Para quê? Para ajudar a estabelecer padrões. E através desses padrões a narrativa vai se construindo, ou alternando e mudando esses padrões, ou repetindo esses padrões ao longo da história para poder criar uma impressão do desenvolvimento da história. Então nós vamos falar sobre os elementos relacionados à forma. Nós vamos falar também sobre as 4 grandes áreas em que o estilo é usado para influenciar o espectador. Como as escolhas pessoais dos cineastas em relação à estética, em relação ao tom, vão ser usados para manipular o espectador, mas manipular de uma maneira saudável, não de uma maneira negativa. Nas 4 áreas de estilo, por exemplo, nós vamos falar sobre a mise-en-scène e sobre os elementos que compõem a mise-en-scène. Nós vamos falar, por exemplo, sobre a luz, a diferença entre os tipos de luz, a luz dura, a luz difusa, a cor da luz, o posicionamento de luz, a origem daquela luz e como a luz vai ser utilizada para criar a atmosfera do filme. Nós vamos falar também, dentro da mise-en-scène, sobre o cenário e sobre os elementos de um cenário que constroem e ajudam a compor a narrativa, não só individualmente, mas em conjunção com a luz. E o mesmo vale para o figurino. Como os figurinos dizem coisas sobre os personagens, sobre o universo que eles habitam, como isso se ajusta ao cenário e os dois à luz. E finalmente nós vamos falar outro elemento da mise-en-scène, que são os atores. O posicionamento em cena dos atores, a movimentação dos atores em cena, como um simples caminhar de um ator pode levar o espectador a ter essa ou aquela impressão. E, de novo, como isso vai se casar com o cenário, o figurino e a luz. Depois nós vamos falar sobre a fotografia. Primeiro vamos falar sobre os aspectos fotográficos da imagem. Nós vamos falar, por exemplo, sobre tonalidades, como tons diferentes de cores podem passar impressões diferentes. Vamos falar sobre a história das cores, como as cores começaram a ser desenvolvidas no cinema e passaram a ser utilizadas. Vamos falar um pouquinho também sobre a velocidade do filme. Qual que é a diferença entre 48 frames por segundo, 60 frames por segundo, 24 frames por segundo, 16 frames por segundo, como na época do cinema mudo? Por que existe essa diferença? Há uma diferença na percepção do espectador por haver uma diferença no frame rate? O que seriam essas experiências novas de high frame rate que o Peter Jackson fez, que o James Cameron fez? Então nós vamos falar sobre esses elementos. Depois vamos falar também sobre tipos de lente. Qual a diferença entre uma grande angular e uma teleobjetiva? Como é que isso altera a nossa percepção sobre o filme? Às vezes a câmera está na mesma posição, mas você muda a lente e altera completamente o que o espectador está assistindo e absorvendo e sentindo. Mas não se preocupem, o objetivo do curso não é ser excessivamente técnico, é usar esses elementos para que você desenvolva o olhar para ver essas minúcias. Então a gente não vai preocupar com elementos técnicos, mas nós vamos preocupar com as características que cada lente confere à imagem e como isso altera a nossa percepção. Vamos falar sobre movimento de câmera. Como é que às vezes um simples movimento de câmera pode parecer uma explosão em uma narrativa. E como o movimento de câmera é uma arma poderosa no arsenal que um diretor tem para contar a sua história.
Depois nós vamos falar sobre a montagem, as 4 grandes áreas em que a montagem vai influenciar o espectador. Como, por exemplo, a montagem, através da relação entre os planos A e B, ela vai criar uma continuidade gráfica entre esses planos, para criar uma continuidade elegante ou às vezes para criar uma ruptura que vai tirar o espectador da sua zona de conforto. Nós vamos falar sobre como a montagem vai criar relações espaciais entre os planos. Nós vamos falar sobre como a montagem ajuda a criar o espaço de um filme. E muitas vezes espaços que são impossíveis fisicamente, mas que dentro da lógica construída pela montagem a gente acaba comprando. E finalmente um sonho antigo que eu tinha, esse curso me ajudou a realizar, que foi ter uma aula só sobre som, que é uma das áreas menos estudadas do cinema. É até difícil você achar muitas vezes material didático sobre som. E o som, não preciso nem dizer, é um elemento fundamental da construção da narrativa. É audiovisual. Então, na aula de som, nós vamos ver a importância do desenho sonoro, como o som ajuda a guiar a atenção do espectador e muitas vezes a alterar o significado da imagem. Você olha para a tela, você vê algo e você teria uma percepção, mas o som te leva a ter outra. Nós vamos falar sobre como os detalhes na construção do som levam o espectador a ter uma percepção, muitas vezes, da solidão de um personagem, ou de criar uma atmosfera rica, uma tapeçaria animada, cheia de energia, de afeto, muitas vezes, simplesmente através do som. Enfim, é muita coisa para discutir e que eu discuto ao longo de 20 horas distribuídas em 2 semanas, sempre de segunda a sexta-feira, 8 às 10 da noite. As aulas são ao vivo, eu vou estar lá conversando com os alunos, respondendo pergunta, adoro essa interação. Mas é claro que as aulas também ficam gravadas para quem não puder assistir ao vivo ou para quem quiser rever a aula depois. E claro, ao final, a entrega de certificado. Eu curto muito a arte do filme, como eu falei, não é preciso ter assistido ao Teoria e Linguagem Crítica para aproveitar esse curso, mas eu acho que enriquece e se você se matricular nos 2 cursos, você ganha desconto de 10% em ambos. Eu acho que você vai curtir e o curso vai ajudar a expandir muito o seu olhar e a extrair muito mais dessa arte tão linda que é o cinema. Eu espero você lá. Um grande abraço, bons filmes.